Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é despertar as pessoas para um problema global que a cada dia que passa se torna mais preocupante e pouco ou quase nada está sendo feito para interrompê-lo. Esperamos que as visualizações como esta ajudem as pessoas, onde quer que elas vivam, a perceberem em que problema nos metemos e que possamos resolver esse imenso transtorno juntos, mesmo que nossas contribuições pessoais sejam as mínimas possíveis. Mas algo precisa ser feito já. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Desde 1993, os satélites da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, monitoram o nível dos oceanos em nosso planeta, através do envio de sinais de micro-ondas para a superfície do oceano, cronometrando quanto tempo eles levam para retornar ao satélite. A partir disso, os pesquisadores podem calcular e monitorar a altura da superfície do mar de uma forma extremamente precisa, à medida que o planeta aquece e o gelo polar derrete, elevando o nível médio global dos mares e oceanos da Terra. Embora as alturas exatas do oceano variem devido à geografia local, clima ao longo do tempo e interações dinâmicas de fluidos com a gravidade e a rotação planetária, os cientistas observam as tendências do nível do mar comparando as medições com uma referência média espacial e temporal de 30 anos, gerando uma animação gráfica que já vamos mostrar aqui nesse vídeo, a qual foi desenvolvida pela NASA e publicada no final do mês de junho de 2023. 3 décadas pode parecer muito, mas esse tempo comparado à idade do nosso planeta não é absolutamente nada, e nos assusta o quanto o mar subiu em tão pouco tempo. Uma das grandes responsáveis pelo aquecimento global de nosso mundo, a indústria petrolífera e a queima de seus produtos de combustíveis fósseis, está cozinhando o planeta. O aquecimento global é um fenômeno caracterizado pelo aumento das temperaturas médias da Terra. Isso ocorre porque gases como o dióxido de carbono e metano que junto ao vapor d'água, formam uma camada que aprisiona parte do calor do Sol em nossa atmosfera. Se não fossem esses gases, a Terra seria um ambiente gelado, com temperatura média de menos 17 graus centígrados, quando comparados aos atuais médios 15 graus centígrados. Esse fenômeno natural é chamado de efeito estufa, e se não fosse por ele, a vida na Terra não teria tamanha diversidade. Desde a Revolução Industrial, a população começou a usar intensivamente o carbono em forma de carvão mineral, petróleo e gás natural, nos veículos e para gerar energia nas indústrias. As florestas, grandes depósitos de carbono, começaram a ser destruídas e queimadas cada vez mais rápido. Com isso, imensas quantidades de dióxido de carbono, metano e outros gases passaram a ser despejados na atmosfera, tornando a camada que retém o calor mais espessa, o que intensifica o efeito estufa. E nosso planeta mostra cada vez mais sinais de febre atualmente. Por isso, o aquecimento do planeta é o maior desafio ambiental do século XXI. Somente no último século, a temperatura da Terra aumentou em 0,7 graus centígrados. Parece pouco, mas esse aquecimento altera as condições climáticas em todo o planeta. As grandes massas de gelo começam a derreter, aumentando o nível médio do mar, ameaçando as ilhas oceânicas e as zonas costeiras. Furacões, tufões e ciclones ficam mais intensos e destrutivos. Temperaturas mínimas ficam mais altas, enxurradas e secas mais fortes, além das regiões com escassez de água, como o semiárido virando desertos. Quando o aquecimento global foi detectado, alguns cientistas ainda acreditavam que o fenômeno poderia ser causado por eventos naturais, como a erupção de vulcões, aumento ou diminuição da atividade solar e movimento dos continentes. Porém, com o avanço da ciência, ficou provado que as atividades humanas são as principais responsáveis pelas mudanças climáticas que já vêm deixando vítimas por todo o planeta. Hoje não resta dúvida que o homem é o principal responsável por este problema. Entre as consequências do aquecimento global,
Temos as transformações estruturais e sociais do planeta provocadas pelo aumento das temperaturas, das quais podemos citar: elevação das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares. Possíveis inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas, em função da elevação do nível dos oceanos. Aumento da insolação e radiação solar, em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio. Intensificação de catástrofes climáticas, tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. Extinção de espécies, em razão das condições ambientais adversas para a maioria delas. Quedas e dificuldades na produção da agricultura, pecuária e silvicultura. Em Fiji, a crise climática não está mais no futuro, ela já é uma realidade diária. Para muitos fijianos, lidar com as mudanças climáticas não é uma questão teórica para o futuro, é uma parte inescapável da vida diária. Muitos moradores locais perderam suas casas que foram invadidas pelo mar, tendo que se mudarem para pontos mais elevados na ilha. Nesses 30 anos, o nível do mar subiu quase 10 centímetros. Isso pode não parecer muito, apenas o comprimento de uma mão, mas quando essas mudanças são visualizadas como água batendo em uma janela semelhante a um navio, começa a parecer muito real. A animação que vocês veem agora aqui no vídeo é obra de Andrew J. Christensen, visualizador de dados da NASA. Ao animar as mudanças observadas no nível global do mar capturadas por satélites em órbita da Terra entre 1993 e 2022, as imagens transformam uma mistura complexa de números obtidos pelos satélites em algo muito mais compreensível para o nosso dia a dia. A NASA diz que a animação foi projetada para ser vista através de um círculo, usando a metáfora visual de olhar pela escotilha de um barco e observar anos de aumento do nível do mar, mas também podemos vê-la sem essa metáfora da escotilha, como vocês passarão a ver em seguida. Quando essa animação é reproduzida em uma tela 4K de 85 polegadas, as marcações de medição no vídeo são precisas para o mundo real, portanto, se você tem o privilégio de ter uma TV de 85 polegadas, assista esse vídeo pela televisão e você terá uma noção exata de quanto o mar subiu nesses últimos 30 anos. Vendo essa animação, nos dá arrepios só de pensar o que está por vir nas próximas décadas se não fizermos nada. Nesse gráfico, vocês agora podem perceber o quanto o nível dos oceanos subiu desde 1993, após as medições dos satélites da NASA. Foram exatamente 99 milímetros, quase 10 centímetros, o que gerou a animação que vocês acabaram de ver. Esse segundo gráfico nos mostra o quanto o nível do mar mudou entre 1900 e 2018. Essa medição foi feita com base na observação dos níveis das marés costeiras. Percebam que entre 1900 e 2018, o nível do mar subiu mais de 20 centímetros. Os dados aqui apresentados são os mais recentes disponíveis, com um atraso de 4 a 5 meses necessários para o processamento dos dados. Embora a atmosfera tenha sido o cobertor aconchegante da Terra, o planeta agora está sufocando sob o peso das emissões de dióxido de carbono, e são os oceanos que absorveram 90% do calor que nós humanos adicionamos ao nosso ecossistema. Os primeiros metros do oceano armazenam tanto calor quanto toda a atmosfera da Terra. À medida que a água do mar aquece, ela se expande, elevando o nível do mar. O mar é empurrado ainda mais para cima pelo derretimento das camadas de gelo e pelas tempestades. Nas últimas semanas, os cientistas do clima têm soado alarme sobre o aumento da temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte, que está nos empurrando para um território desconhecido. O Atlântico Norte nunca esteve tão quente tão cedo, com uma enorme onda de calor marinha, dominando milhões de quilômetros quadrados de oceano. Para combater o aquecimento global, o reflorestamento é uma das principais estratégias. São muitos os benefícios promovidos pelo plantio de árvores em áreas urbanas. Elas ajudam a reduzir o calor das cidades, evitam enchentes e preservam cursos de água,
além de tornarem o ambiente mais agradável com suas cores e sombras. Outra grande atitude, segundo apontamentos oficiais e científicos, para combater o aquecimento global, seria a escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, o carvão mineral e, principalmente, o petróleo. Por parte das indústrias, a diminuição das emissões de poluentes na atmosfera também é uma ação necessária. A diminuição da produção de lixo, através da conscientização social e do estímulo de medidas de reciclagem, também colabora com o meio ambiente, uma vez que, consequentemente, reduz a poluição e a emissão de gás metano, muito comum em áreas de aterros sanitários. Somam-se a essas medidas a preservação da vegetação, tanto dos grandes biomas e domínios morfoclimáticos, tais como a Amazônia, como o cultivo de áreas verdes no espaço agrário e urbano. Além de tudo isso, principalmente o reflorestamento, restaurando áreas degradadas e plantando cada vez mais florestas que irão ajudar a sequestrar o carbono emitido pelas indústrias. Se você puder colaborar com isso, ajude a Terra e faça a sua parte possível diante desse enorme desafio que nossa geração enfrenta. Precisamos mudar, caso contrário, nosso futuro é arrepiante e sombrio, e quem sabe, os filmes catastróficos como Mad Max estejam certos. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. No primeiro vídeo eu falo sobre as ondas de micro-ondas, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre o homem que inventou o século XX, Nikola Tesla. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.